Olá, empreendedor. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que incomoda qualquer indústria, qualquer empresa, que são os concorrentes. Então, identificar quais são os concorrentes da minha startup, como é que a gente vai lidar com essa situação, enfim, é complexo porque existe competitividade e a briga é feia aí no mercado, não é mesmo? Então, o que a gente tem que conversar e entender como é que pode trabalhar melhor essa atuação é, primeiro, saber quem que atua, quem que é de fato seu concorrente, né? Entender quem disputa o espaço de trabalho da sua startup, daquele recorte de mercado que você tem, é fundamental para entender o ambiente competitivo ao qual você se encontra, nível de maturidade, nível tecnológico, tamanho dessas empresas, enfim, um conjunto de informações que vão trabalhar de tal forma que você consiga realmente sobreviver a este ambiente. Então hoje a gente vai conversar sobre como identificar os concorrentes, saber o que tem que fazer para lidar com eles, como é que a gente pode mapear, como é que a gente pode de fato lidar com grandes concorrentes também, porque essa é uma dúvida recorrente, né? Como é que eu lido com empresas que já estão consolidadas, essas coisas todas são bastante incômodas, principalmente para quem está iniciando um negócio e acaba gerando bastante desconfiança, insegurança. A gente vai saber como lidar com isso. Lógico, tem uma dor muito grande, né? A concorrência ela é cruel, essa é a verdade. Ela também está disputando seu espaço. Entenda, você é concorrente de outras empresas, então você também tem a sua crueldade frente às outras empresas, porque afinal de contas você quer sobreviver. Então a concorrência, sim, ela pode ser cruel por natureza, principalmente em mercados que são muito disputados, ou mercados que têm um potencial muito grande, que já tem muita gente trabalhando nesse sentido. Então a gente tem que saber como lidar com isso. Então saber como lidar com a concorrência é de fato uma grande vantagem competitiva, né? Inclusive, se você fizer isso a seu favor, você vai conseguir aprender como lidar e isso vai te dar de fato uma grande vantagem, né? É por esse motivo que a gente tem que aprofundar ao máximo possível. E é nesse momento que eu aproveito e peço para que você se inscreva no canal, já dê o seu curtir nesse vídeo, acompanhe o conteúdo, faça com que esse conteúdo tenha bastante relevância para que ajude o seu desenvolvimento, ajude o seu negócio, ajude outros empreendedores, empresários que estão como você, querendo desenvolver uma startup ou alavancar os negócios da sua startup. Então acompanhe o nosso conteúdo e vamos então para a gente trabalhar com profundidade nesse tema. Primeiro entender o que é que a gente está falando da concorrência, né? O que é a concorrência, né? A gente pode ter vários recortes para isso, mas de uma forma geral, nós consideramos um concorrente uma empresa que atua, mesmo que seja com produtos diferentes, mas que atua dentro do nosso mesmo recorte de atuação mesmo de fato, né? O recorte de produtos e serviços. Exemplo, nós podemos ter um concorrente que tenha produtos e serviços exatamente iguais aos nossos, atendendo os mesmos clientes. Por exemplo, né, no padrão, eu tenho um restaurante por quilo e do meu lado tem um outro restaurante por quilo. Os dois restaurantes por quilo disputam os mesmos consumidores. Da mesma forma que você pode ter uma startup, digamos que seja um marketplace aí para passeio de cachorros, e você tem uma outra startup, também um marketplace para passeio de cachorros, também disputam os mesmos clientes. Existem alguns concorrentes que eles têm os mesmos produtos e serviços, mas eles não disputam os mesmos clientes, então eles são, digamos, concorrentes indiretos. É mais ou menos como um restaurante que está aqui localizado em São Paulo, onde eu estou nesse momento, e tem um outro restaurante que está localizado em outra cidade. Eles não disputam os mesmos clientes, é uma concorrência indireta, ou seja, eles trabalham dentro do mesmo ramo, mas a gente nem pode considerar que são concorrentes porque no final das contas eles não estão disputando os mesmos clientes, mas enfim, tem uma atuação que a gente pode entender dessa forma, né, como uma atuação, até como uma referência nesse sentido, a gente vai aprofundar. Existem aqueles outros que também são concorrentes, mas eles não trabalham com os mesmos produtos e serviços. Exemplo, né? Você tem um restaurante por quilo e você tem uma hamburgueria. No final das contas, termina sendo alimentação do mesmo jeito. Aqui não é restaurante por quilo, é uma hamburgueria, mas termina que o propósito final é alimentação. Então você pode não ser um concorrente com os mesmos produtos e serviços, ou você pode identificar concorrentes que não são exatamente com os mesmos produtos e serviços, mas ainda assim eles disputam os mesmos clientes. E isso precisa ser mapeado, isso precisa ser identificado. Então, assim, o que é concorrência? Concorrência é toda e qualquer situação em que você disputa mercado com outras empresas. E quem são esses concorrentes? Podem ser concorrentes diretos, podem ser concorrentes indiretos,
ou podem até ser concorrentes que atuam com outros produtos, mas que eles atendem às finalidades exatamente iguais às suas ou semelhantes iguais às suas, é no padrão manteiga e margarina, passagem de avião e passagem de ônibus, né? Enfim, eles atendem, as funcionalidades são as mesmas, com produtos e serviços diferentes, mas atendem os mesmos clientes que você. Então, uma vez que a gente consegue mapear isso, entenda que sim, existem concorrentes para as startups. É importante que a gente entenda isso. Não se engane. Tem um monte de empreendedor que fala assim, não, essa é a primeira startup desse segmento. Eu falo, mas tem um monte de empresa convencional que faz isso. Ela pode não ter o modelo de escalabilidade que você tem, o que é bom para você, mas continua sendo um concorrente. Ou seja, eu tenho uma startup voltada para turismo, para viagens. Vai continuar disputando com agências de viagens, com a CVC, com empresas de turismo, vai acontecer. Você vai ter um percentual das pessoas que vai direcionar para aquele outro esforço. Então, a gente precisa ter um mapeamento mais amplo. O que você pode fazer é o seguinte, você pode definir alguns recortes, né? Que recorte que eu vou fazer para mapear a concorrência? E isso a gente pode aprofundar mais, certo? Agora, onde é que essas concorrências, né? Esses concorrentes, onde essas empresas concorrentes se encontram? Elas podem estar em qualquer lugar, inclusive fora do país. É importante que você entenda. Ainda mais quando nós estamos falando do ambiente de startups, que o ambiente de startups ele permite, por conta da escalabilidade, o uso da tecnologia, fazer com que você tenha empresas concorrentes que sequer estejam próximas de você geograficamente. Elas podem estar absolutamente distantes. Elas podem nem ter um ambiente físico, elas só atuam no ambiente digital, e assim você é concorrente, você vai ter um concorrente que vai trabalhar fortemente, contrariamente ao seu negócio, não porque é uma empresa maldosa, não, mas é porque ele quer sobreviver, tá? Nesse sentido, né? Então, elas se encontram em qualquer lugar. Se a sua atuação, se você como um empreendedor, o seu negócio, a sua startup, ela tem uma atuação, digamos, local, existem algumas startups que têm uma atuação local, você vai ter concorrentes que, enfim, que fazem atuação local, pode ser. Se você tiver uma atuação mais ampla, ou seja, não existe um limite geográfico da atuação da sua startup, então a gente vai identificar esses concorrentes que podem estar em diversos pontos do país, né, do estado, ou até, digamos que sua atuação seja municipal dentro da cidade, você pode ter esses concorrentes espalhados por aí. Mas a gente precisa entender que eles existem. E até outros concorrentes que nem fisicamente estão, mas eles estão só, por exemplo, na internet, só em meios virtuais, só em aplicativos, e que dessa forma, ainda assim, eles são concorrentes. A gente precisa sempre fazer um esforço para identificar todos esses, né? Então, como é que nós sabemos que é um concorrente? A melhor forma é você pesquisar, não tem milagre para isso, é você identificar se ele trabalha com os mesmos produtos e serviços ou com produtos e serviços que atendem a mesma finalidade, ou seja, a atuação principal, a finalidade principal é competitiva a você, e dependendo da sua situação, se geograficamente nós consideramos ele como um concorrente ou não. Isso vai depender do modelo de negócio. Se você tem um modelo de negócio que tem uma atuação nacional, nível nacional, qualquer concorrente que estiver no nível nacional pode ser uma concorrência sua, ok? Então a gente pode encontrar esses concorrentes, né, espalhados por aí, na internet, no site, nas empresas convencionais até, a gente não deve ignorar essa questão, e principalmente como é que você sabe que é um concorrente. A gente pode estabelecer premissas para isso. Que premissas são essas? Você, por exemplo, pode estabelecer que eu vou identificar os concorrentes dentro do padrão de atuação, ou seja, se ele é um padrão de atuação via internet, então sim, meus concorrentes são um padrão de atuação via internet, meu modelo é esse. Então você pode fazer um recorte. Por que isso é particularmente importante nesse sentido aí, você que está começando, você está desenvolvendo a sua startup, você que quer mergulhar nesse ambiente, no ecossistema de startups, porque é muito difícil mapear todas as empresas, ainda mais você que é pequeno, que tem um monte de tarefas acumuladas para fazer, então a gente não consegue necessariamente mapear tantas e tantas empresas o tempo todo. Por isso que pode ser interessante você mapear algumas possibilidades, algumas empresas pontuais para fazer isso. Professor Lauto, eu identifiquei 20 empresas. Eu falo, bom, seu ambiente é competitivo, certo? É importante deixar claro.
E ter o lado bom e o lado ruim nesse sentido, né? Qual que é o lado bom? Já se mostrou viável esse mercado de atuação. Você tem um monte de gente atuando, fica evidente então que esse ambiente ele é próspero, porque está cabendo todo mundo, então ele é próspero. Ah, professor Lauto, não identifiquei ninguém. Fala assim, bom, algumas cautelas precisam ser feitas. Pode acontecer 2 erros nesse momento. O primeiro, você de fato ainda só pesquisou errado, ou ainda não pesquisou completo e não achou os concorrentes. Ou você pode estar subestimando determinadas empresas, ou pior ainda, você está naquela situação do oceano azul, mas que ninguém, ou você está sozinho lá naquele oceano, você fala assim, ah, eu não identifiquei ninguém, eu tô acostumado, tô cansado de escutar esse tipo de coisa. Mas chega lá na hora do vamos ver, você não consegue atuar, pode ser que o mercado ainda não esteja sequer preparado para atuar com a sua solução. Então a gente precisa ficar muito atento nessas questões, quando não encontra ninguém, precisa ver, de repente o mercado não está maduro ainda o suficiente, ou você errou no posicionamento, no direcionamento, ou ainda simplesmente não conseguiu encontrar, você pesquisou ainda de uma maneira incompleta. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É muito difícil hoje a gente pensar que numa atuação de qualquer mercado que seja, você não encontre nenhum concorrente. Isso são raras as situações, tendem a ser situações muito mais específicas, com uma evolução tecnológica mais específica, um recorte muito particular da situação. É mais provável, é mais possível que você encontre não apenas um, mas diversos outros concorrentes. Eu já digo que é muito difícil, inclusive, você encontrar somente um concorrente. Aqui vem uma vantagem competitiva muito interessante. Quem faz esse recorte de análise? É você. Essa que é a questão. Então sim, a gente pode fazer um recorte diferente dos demais. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você seja uma ferramenta para, por exemplo, reservas de hotéis. Tem um monte de ferramentas específicas para isso, de reserva de hotéis. Tem muitos concorrentes para isso. Mas digamos que você seja uma reserva específica para, por exemplo, hotéis na praia. Ou seja, ainda que eu tenha ferramentas que atendem hotéis e casas na praia, você se torna um recorte específico, personalizado, especializado, né, nessa questão. Você provavelmente vai buscar hospedagens ou propriedades que sejam voltadas na praia. Ou seja, é uma forma de você trabalhar até com diferencial competitivo. Entenda, a concorrência é sempre um aspecto comparativo, ou seja, as empresas comparam. Pensa você indo numa loja, num shopping, você vai comprar um produto, um sapato. É absolutamente natural que você compare os produtos daquelas lojas que você tem contato. Você não compara com todos, porque você não vai comparar com todas as lojas de calçado da sua cidade. Mas, eventualmente, lá no shopping tem 4 lojas, você compara essas lojas. Então, é um efeito comparativo, sempre, principalmente na cabeça do consumidor do mercado, ele vai observar esse aspecto comparativo. Então, a gente precisa sempre ficar atento em quem que nós estamos comparando. Uma vez que eu tiro essa comparação, eu saio dessa comparação tradicional, convencional, isso pode me dar um espaço competitivo e eu consigo trabalhar melhor junto à concorrência. Então, engana se você achar que a concorrência é sempre um mau negócio. Pelo contrário, uma das coisas que a concorrência pode oferecer, além das coisas ruins, obviamente, né, que é a competitividade, a disputa, né, mas a concorrência ela oferece um negócio muito interessante, ela oferece um padrão de atuação do mercado. Para pensar, uma empresa está funcionando, ela já tem seus produtos e serviços funcionando, ela já tem seus clientes, ela faz as vendas, ela faz os processos, ela faz a entrega, ela já está funcionando. Portanto, nesse momento, o que nós temos? Nós temos um padrão de atuação, nós temos no mínimo, uma referência de como é que o mercado funciona. E isso é particularmente importante para você que está começando um negócio. Porque sempre fica a dúvida, qual vai ser meu modelo de negócio? Como é que eu vou funcionar? Na verdade, como é que funciona esse mercado? E isto vai ajudar você a identificar padrões de comportamento. Por isso que é interessante você mapear o máximo possível da concorrência que esteja ao seu alcance, porque desta forma você consegue entender melhor como é que funciona o mercado. Cada concorrente que você estuda,
Cada empresa que você identifica como concorrente seu é mais uma forma de você identificar padrões de comportamento e aceitação de mercado. Até para que você faça algo que seja totalmente diferente da concorrência, ainda assim você precisa identificar qual que é o padrão para que eu faça algo diferente do padrão, diferenciado do padrão. Quando eu falo diferenciado e diferente, preste atenção, diferente é algo que não é igual. Agora, diferenciado é, além de não ser igual, ele tem que agregar valor para o mercado. Portanto, tem um monte de empresa que oferece coisas diferentes, mas que o mercado não vê valor. Exemplo, eu faço pizza e eu faço uma pizza de quiabo ou jiló. Para a maioria, talvez a maioria das pessoas não acredite que isso seja um bom sabor, mas eventualmente para o mercado vegano isso pode ser específico. O importante é que a gente tem que enxergar que além de oferecer algo diferente, a gente tem que oferecer algo que o mercado perceba valor. Por isso que a análise da concorrência é muito importante para você que está começando um negócio, para identificar os padrões, identificar como é que funcionam as coisas e saber qual vai ser a sua linha de raciocínio para a gente conseguir direcionar. Próximo passo é como é que eu faço o monitoramento da concorrência. Eu costumo dizer aqui no nosso conteúdo, assim, tem gente que fica buscando soluções milagrosas e não existe solução milagrosa. O milagre está em você sentar no seu computador, pegar lá no Google e sair pesquisando, literalmente caçando, procurando concorrentes. Entenda, concorrente, de uma forma geral, ele aparece para você porque é papel dele aparecer para o mercado. Então ele faz esforços para ser conhecido no mercado, ou seja, ele tem folhetos, ele tem promoção, ele tem ações de comunicação. Então, por natureza, é até relativamente fácil você encontrar concorrentes, uma vez que ele está fazendo seus esforços de comunicação e vai aparecer nessa questão. Mas eu estou falando de empresas físicas e as startups geralmente estão no ambiente virtual mais difícil. Eu falo, ainda assim, mesmo assim, não interfere em nada. Você vai identificar dentro daqueles canais, você vai identificar na revista especializada, na loja de aplicativos, você identifica através de uso de palavras-chave. Então, exemplo, você é uma startup que faz, por exemplo, a intermediação entre pessoas que fazem serviços de beleza e profissionais e pessoas que querem contratar serviços de beleza. Identifica aí marketplace de serviços de beleza, startups voltadas para o ramo da beleza. Procure com palavras-chave específicas e isso vai ajudar você a encontrar essas possíveis startups, né? Possíveis não, prováveis, né? Possível já passou, né? É mais provável que você tenha mais de um concorrente do que é muito mais difícil você não ter concorrente nenhum, apenas um concorrente. Já digo que é assim que funciona. Por isso que a gente não precisa ter medo da concorrência, porque se você tiver medo da concorrência, você já vai partir do pressuposto que não adianta fazer nada e nem vai te ajudar. Provavelmente todos os mercados já terão alguma concorrência. Qualquer ação, qualquer decisão que você tomar, qualquer tipo de atuação que você vier a tomar, vai ter concorrentes que atuam com maior ou menor aproximação do seu recorte. Qual vai ser o seu papel? Eventualmente se especializar ou trilhar um caminho específico, tipo um nicho, um afunilamento, que aí você fica cada vez mais sozinho até chegar ao ponto, se der certo, que você fique realmente sozinho naquele recorte. Por todo o tempo, pro resto da vida, não. Provavelmente vai ter outra empresa que vai te ver como concorrente e vai querer disputar com você. Então entenda, a concorrência não é só de empresas já estruturadas. A concorrência vem de empresas que elas nem existem hoje, que elas vão aparecer amanhã e vão disputar com você. Então a gente não pode negar o fato que o ambiente competitivo, ele é, o próprio nome diz, competitivo. As pessoas vão, as empresas, né, os empreendedores vão observar possibilidades de negócio, eles vão querer explorar tudo isso. A gente não tem que ter medo da concorrência. O que a gente precisa é monitorar a concorrência. Então, procura, pesquisa, estuda as empresas, identifica se essas empresas de fato são concorrentes seus, né, dentro do seu negócio, e a pergunta é como é que você escreve tudo isso. Uma boa opção é uma planilha. Uma planilha simples, você não precisa ter nenhum investimento estratégico de sistemas, né? Faz uma planilha comparativa, coloca lá o nome do concorrente, estabelece os indicadores que você quer comparar, por exemplo, produtos, serviços, preço, localização geográfica, endereço do site, né? Qual a abrangência de atuação dessa startup, qual a tecnologia que ela utiliza,
quantos clientes ela tem se você conseguir essas informações, né? E você vai escrevendo tudo isso. Aqui vem um ponto importante. Eu costumo dizer que a análise da concorrência é um esforço que você começa e não termina nunca mais. Por quê? Porque você hoje compara com aquele grupo de concorrentes, amanhã existe uma outra empresa que pode estabelecer concorrência com você, uma empresa que começou, que nem você, né? Daqui a 6 meses aparece uma nova concorrência, ela não existia até então. Outras empresas que são concorrentes, elas podem ter saído. Outras empresas, elas podem de repente ter crescido tanto que já nem interessa mais para você comparar com essas empresas, ou competir com essas empresas. Elas já estão no outro patamar, ou seja, é um problema menos para você até, certo? Não tem nada de errado com isso, né? O importante é que você não diminua de tamanho, essa é a ideia. E também pode acontecer de outras empresas mudarem o seu foco de atuação. E essa questão que eu estou falando, ela abre um adendo na análise da concorrência. Da mesma forma que a análise da concorrência você começa e nunca mais termina, é importante que você tenha também o coração, né, limpo nesse sentido, que você não vai ter todas as informações da concorrência e você não vai conseguir ter todas as informações atualizadas. Por quê? Porque da mesma forma que você está dentro de um processo dinâmico de desenvolvimento e de crescimento, seu concorrente também. Portanto, os concorrentes hoje, eles estão aí também no processo dinâmico, eles estão contratando gente, demitindo gente, abrindo novos produtos, mexendo na tabela de preços, abrindo outros mercados, você também. Portanto, o que acontece? O quadro comparativo da concorrência, ele vai mudando com o tempo. É normal isso, é absolutamente normal, é esperado até que aconteça isso. Você muda, o mercado também muda. Então esse processo é dinâmico. O processo de análise da concorrência, ele começa e nunca mais termina. E você não vai ter todas as informações atualizadas. E é possível, inclusive, que você nem tenha sequer todas as informações. Se a gente fizer, como se fosse uma planilha, que eu comparo os itens lá, vai ter células, vai ter campos que você não vai ter o preenchimento. Por quê? Porque são informações confidenciais, que as startups protegem essa informação, elas não deixam com tanta clareza. Faturamento, número de clientes, nomes dos clientes, essas informações elas são bem estratégicas, tendem a ser protegidas pelas startups. Mesmo a empresa que publica no site principais clientes, o que ele faz? Ele costuma publicar o nome das maiores empresas, são as mais conhecidas, porque essas empresas todo mundo tenta vender. Você coloca lá Votorantim, Banco do Brasil, Itaú, Anhanguera, ou seja, as grandes empresas é indiferente, elas estão aí, todo mundo conhece as empresas. O que as empresas costumam não publicar, e se publica é um erro, quero deixar claro, é você fazer aquela lista completa de clientes, inclusive os pequenos. Você está dando de mão beijada para a concorrência. Informação, ele fala, opa, tem uma lista de possíveis clientes que compram, você está entregando o ouro para o bandido. Então a gente pode colocar os nomes das grandes empresas, mas para dar uma referência de autoridade. Mas você não entrega a lista de clientes no site completa, aquelas médias ou pequenas empresas. Você não faz isso, né? Você não pode dar essa informação estratégica. Por isso que tem algumas informações que você vai conseguir o acesso, mas outras não. Essa é a ideia que a gente tem que pensar. Então, quem é que pode fazer esse controle? Bom, vai sobrar para você, gestor, tá? Essa é a ideia. Você está pequeno, você ainda é uma startup que está começando, não tem tantos funcionários, então não adianta, sobra para você mesmo fazer esse controle. Você deve se perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Na verdade, eu até te respondo, por que não? Como é que você tem coragem de atuar no mercado qualquer e não sabe com quem você está disputando? Realmente você acredita que é prudente você entrar no mercado e não saber quanto que estão cobrando, quem que vende isso, como é que é vendido isso? Lembre-se que existe já um padrão de atuação no mercado. Se você oferecer algo que é absolutamente diferente desse padrão, pode acontecer de você não ser aceito. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Preste atenção, acompanhe o conteúdo até o final. Por quê? Porque o padrão de mercado já está estabelecido. E esse padrão ele precisa ser respeitado até um determinado ponto, tá? Que a gente vai conversar. Mas se você quiser reinventar a roda, você precisa entender muito bem como essa roda funciona. Não adianta eu tentar reinventar a roda se nem essa roda eu consigo saber. Por isso que você tem que investigar com profundidade como é que funciona a concorrência.
E aí, dentro dessas condições, você pode propor, uma vez que você conhece com profundidade essa concorrência, você pode propor para o mercado uma quebra de paradigma. O que é a quebra de paradigma? É o padrão táxi Uber. Táxi, por muitos anos, funcionou como conhecíamos. Até um dia que veio o Uber e chacoalhou o mercado por completo. Entenda que para você chacoalhar o mercado por completo, você precisa entender como é que funciona esse mercado, identificar todas as nuances, tudo que o mercado está sentindo de falta, de desejo, de demanda reprimida, para que você consiga fazer alguma atuação. Para isso, você precisa analisar com profundidade a concorrência. E mais, a sua operação ela precisa já começar com muita agressividade para abalar o mercado. Senão você é apenas uma pequena empresa perdida lá que faz um negocinho um pouquinho diferente. Então a gente precisa tomar um certo cuidado nessa questão. Sim, tem empresas que começam pequenas, já começam a abalar as estruturas, isso é muito bom, isso é importante, mas ela vai ser alvo de muitas críticas, ela vai ser alvo de muitos questionamentos. Então pode ser que ela morra afogada em questionamentos nesse sentido. Por exemplo, uma grande empresa tem como pagar advogado, processo, ser protestado. Uma pequena empresa, no primeiro processo que vier, ela já quebra a empresa. Então, a gente precisa ter muita cautela e quando você, de fato, for atuar no mercado com essa nova proposta, com essa quebra de paradigma da atuação, você tem que estar bem fortalecido. A forma de fazer isso começa passando com como é que você entende a concorrência. Lógico, outras coisas também que a gente vai trabalhar, como, por exemplo, procedimentos, processos internos, essas coisas que não estão falando sobre a questão da competitividade, foco desse conteúdo aqui, mas a gente tem que ficar sempre preparado para fazer isso, né? Tem limite para análise da concorrência? Não, não tem limite. Se quiser analisar 50 concorrentes, fique à vontade. O limite acontece no que se refere à sua capacidade operacional de conseguir mapear tudo isso. Então você é um startup sozinho, você está sozinho, você é uma única pessoa. Você já tem tantas tarefas que vai ser muito difícil você tentar mapear mais 30 ou 40 empresas. Mas preste atenção, eu não estou falando pegar coisinhas da internet, eu estou dizendo mapear mesmo, com profundidade. Não acontece dessa forma, com tanta facilidade, né? Às vezes tem que fazer estudo, cruzamento de informação, pesquisar em mais de uma fonte, validar essa fonte, revalidar as informações dessa fonte. Então, não é um negócio tão simples. Então, digamos que você seja uma startup que é conduzida por você só, você já vai estar afogado por natureza, não vai ser tão fácil você buscar todas essas informações. Você tem um sócio, são 2 pessoas. Bom, provavelmente vocês estarão sobrecarregados também, né? Então, dá para você fazer alguma conciliação, identificar algumas coisas, mas fazer um aprofundamento muito grande talvez seja difícil. Então, aqui nesse sentido, o que é que se recomenda? Você pode identificar as 4, 5, 6 principais empresas, isso já está muito bom para você entender o padrão do mercado. Professor Lauton, no meu mercado tem 3, eu falo, pesquisa os 3. Professor Lauton, no meu mercado tem 10, eu falo, pega os 5 principais, 6 se for o caso, e aprofunda nesses. Pega o líder de mercado para entender como é que ele funciona. Pega as empresas que estão mais próximas da sua realidade, aquela que é muito grande ou aquela que é muito pequena, de repente não interessa a gente comparar. Mas pega as que estão próximas de você, que tá, aqui é igual a você, ligeiramente superior, ligeiramente inferior. Não ignore, não subestime a concorrência, né? Então sempre avalie os que estão acima e sempre avalie os que estão abaixo. Fica atento, o que está abaixo quer tomar seu lugar. Então, nesse sentido, a gente tem que ficar atento nessa questão e acompanhar com muita coisa, com muito cuidado. Por isso que assim, não é que não tem o limite para análise, o limite vai ser você conseguir gerenciar tudo isso. Se você estiver sozinho, principalmente você é um gestor sozinho, você tem que também saber fazer um custo de oportunidade, identificar quais são os limites que você consegue gerenciar nessa questão, tá? Os dados que não tenho acesso ou que estão desatualizados, o que eu faço? Eu falo, nada, segue o barco. Você nunca vai ter todas as informações da startup, porque tem dados que são estratégicos, são muito difíceis, não estão publicados em lugar nenhum, tá só lá dentro da startup. E outros dados que mesmo que você tenha acesso, eles podem amanhã estar desatualizados. Onde é que eu consigo esse acesso? Diversos canais. Você pode buscar na internet, pode buscar no Google, você pode buscar em clientes, você pode buscar com os próprios fornecedores da startup, você pode buscar diretamente com ex-funcionários da startup,
você pode buscar na mídia ou até, pasme, diretamente com a startup. Você conversar diretamente com o seu concorrente. Isso é relativamente comum, normal, não se troca informações estratégicas, mas algumas informações são trocadas. Eu tenho uma experiência aí de muitos anos de manter contato com o meu concorrente, a gente chamava de meu concorrente predileto, era meu concorrente, a gente disputava clientes diretamente, ele estava num bairro um pouquinho distante da nossa atuação, mas eu mantinha contato sistemático com ele, isso era muito valioso, porque a gente conseguia equilibrar, verificar fornecedores, equilibrar processos, entender como é que estava o mercado, entender, né? Então a gente acabava se ajudando, essa é uma relação também muito interessante na concorrência, que principalmente nos negócios atuais, que hoje você tem um concorrente e esse concorrente você disputa mercado e amanhã esse concorrente pode ser seu parceiro. Ou até você pode ter a venda da empresa, uma fusão entre duas empresas, é absolutamente possível isso, principalmente quando nós falamos de startups. Tá? Startups, não é que existe uma grande chance que isso aconteça nas startups. Tá? Então aí a gente precisa sempre ficar atento, nunca sair, esse aqui é meu inimigo, eu falo, esquece esse pensamento. Hoje eu disputo o mercado com ele, amanhã ele é meu aliado. Hoje ele pode ser meu concorrente, ele não é seu inimigo, ele é seu concorrente. Amanhã ele pode ser a empresa que você está comprando ou que você está sendo comprado. Ainda mais no ambiente de startups, que a gente pode acontecer múltiplas fusões, aquisições, né? Então essa questão. É possível superar a concorrência? Sim, é possível, com certeza. Se você tem processo, se você consegue identificar padrão, né? O padrão de atuação, e você transforma essa atuação, por exemplo, você tem uma quebra de paradigma, é absolutamente provável, inclusive, que você quebre de fato essa atuação, padrão Uber, né? Veja o padrão Uber, que é possível sim, você consegue superar a concorrência. Então, a ideia do tamanho da empresa, ela não está necessariamente vinculada somente a tempo de casa, tempo de existência. Você pode estar disputando o mercado com uma empresa que já existe há 10 anos, mas o seu processo é muito mais efetivo, é muito mais ágil, né? Lembre-se dos princípios das startups, tá? Escalabilidade, cultura e agilidade, né? Então, e velocidade, né? Então, cultura ágil e velocidade, a gente tem que sempre se lembrar dessa questão. Uma vez que você possa identificar os padrões, você tem um produto ou serviço que atenda muito bem aquele mercado, você consegue, direcionar muito bem. Agora, a ideia é você ofertar valor e quebra desses padrões de mercado, que aí sim realmente a gente coloca num patamar superior, tá? Algumas informações você já sabe, não vai ter acesso o tempo todo e você vai ter que procurar pro resto da vida. E aí, pra gente só finalizar esse ponto, tecnicamente falando, como é que você apresenta, né, para um mercado através do pitch, né? O pitch é aquela apresentação da startup, né, que convém sempre você rever esse conteúdo do nosso canal, porque isso é importante, é uma das coisas que mais acontece nas startups, que é você apresentar para investidores, para outros mercados, para outros negócios, para os seus clientes, essa ideia do pitch, né, de apresentação, que é a apresentação, né? Então como é que você apresenta isso? De uma forma geral, o mercado tem um padrão, você faz uma ampla pesquisa e você identifica quais são lá os 5, 6 principais atributos. Geralmente as pessoas fazem um quadro explicativo que tem o seu nome, tem o nome lá dos 3, 4, 5 concorrentes, e aí você identifica quais são os aspectos que você tem de diferenciado, né, frente a esses concorrentes. Então você tem lá rapidez na atuação, ou atuação específica dentro do mercado. Esse concorrente tem, então você dá um xizinho lá, uma validação, os outros não têm, então, e você tem essa informação, se você coloca. Agora, só toma cuidado, né, que você faz esse quadro comparativo, de uma forma geral você tem que apresentar que você se coloca de uma maneira melhor do que os demais concorrentes. Só tenha bastante humildade. Eu estou acostumado a ver modelos que dizem o seguinte, eu sou, por exemplo, um meio de pagamento lá, eu sou um qualquer meio de pagamento lá, eu coloco lá o Nubank, por exemplo, e coloco que o Nubank é ruim em tudo. Eu falo, mas ninguém vai acreditar nisso. O Nubank ele já tem ações na bolsa, negociando lá fora. Como assim? Você acabou de entrar e você está melhor. Então cuidado, né, com essa exposição da sua startup, que não pode não ter credibilidade. Você pode ser melhor que o Nubank? Sim, você pode ser melhor que o Nubank, talvez em um recorte específico. Eu tenho um cartão voltado para um público específico lá, para donos de pet. Ótimo, você é especializado. O Nubank não é especializado nisso. Não é especializado em donos de pet.
você pode ter um cartão de crédito especializado em donos de pet, é uma possibilidade. Então entenda que, às vezes, o que interessa não é todos os itens, se você é melhor ou pior. Não pensa desse jeito, né? Provavelmente vai ser frustrante pensar dessa forma e as pessoas não vão acreditar. Agora, especializado em mercado de pet. Sim, eu coloco lá o Nubank e tá errado, não tem isso. Portanto, enxergue o que você pode oferecer de diferencial mesmo, que é, além de ser diferente, agrega valor para o mercado. Vai agregar valor para todo mundo? Não, quem não tem pet não agrega, mas se você é esse o seu foco, você se concentra no seu público-alvo. Então, o que a gente tem que pensar é, primeiro, o que não pode fazer? Primeira coisa, subestimar a concorrência. Você acreditar que a concorrência é ruim, ou achar que a concorrência não está te monitorando também, porque da mesma forma que você está monitorando a concorrência, ela também passa a te monitorar à medida que você começa a crescer sua operação. Você pode ter certeza. Espelhoterapia, você viu o site do concorrente, não viu? Então, seu concorrente também vai ver o seu site, também vai acessar seu aplicativo, também vai conversar com seus clientes. Você pode ter certeza disso. Então, não subestime a concorrência em nenhuma circunstância. E também, do outro lado, também achar que a concorrência é insuperável. Da mesma forma que você não pode subestimar a concorrência, também não dá para acreditar que ela é insuperável, senão então não faz mais nada. Então não vou crescer, não vou investir, não vou desenvolver. Então, você não subestime a concorrência, mas tenha certeza que você consegue sim desenvolver produtos e serviços melhores do que a concorrência, desde que você estude muito bem, conheça os padrões. Por isso que assim, uma forma para você começar agora mesmo, né, fazer essas coisas, é primeiro, começa mapeando as empresas. Começa mapeando as empresas que você já conhece. Identifica as questões, entende como é que elas funcionam. Entende como elas funcionam. Essa é a questão. Entender o procedimento, não só os resultados. Os resultados, isso é pouco. Eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado em saber como é que ela funciona. Então entenda como é que essa empresa funciona e gradativamente reúne informações. Saiba que você não vai conseguir todas, mas você gradativamente reúne as informações. Faz um mapeamento. Pode ser numa planilha? Pode. Pode ser mental? Também. Desde que você tenha essas informações disponíveis no seu arquivo mental ou numa planilha do Excel, se for o caso, né? Faz alguma anotação se for necessário, se funciona bem para você isso. Agora, o que não pode é você ignorar a concorrência e não mapear. Por fim, aqui vale um recado. Você pode mapear toda a concorrência, pode fazer tudo isso, mas não pode fazer desta atuação, né, dessa tarefa, desse trabalho, um impedimento para você seguir com o seu negócio. Eu vejo muita gente falando, não, mas tem a concorrência, tem isso, já atuo em tal coisa, eu não vou fazer. Eu falei, está cometendo um erro. Então, ainda que você mapeie a concorrência, tente buscar algum diferencial, mas não desanime, não pare de fazer as coisas apenas porque você encontrou um concorrente. Se isso fosse verdade, não existiriam, por exemplo, medicamentos genéricos, que você tem o medicamento lá, que é o de marca, né? Aí você tem lá um monte de medicamentos que são os que a gente chama dos genéricos, de diversas empresas. Elas oferecem o mesmo medicamento, mas elas disputam entre si. Então não acredite que só porque alguém atua no mercado não tem espaço para você. Quem diz que não? É absolutamente provável que você consiga identificar um recorte ou um pequeno espaço de atuação que seus concorrentes não atuam, que seus concorrentes deixaram passar em branco. Os mercados todos têm concorrentes, mas talvez essas pequenas atuações elas podem deixar passar em branco. E já estou adiantando. De pequeno não tem nada. Quando eu falo essa pequena atuação, eu estou falando centenas de milhões de dólares, tá? É importante deixar claro isso. Você tem muito espaço, tem bastante coisa. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e começar a fazer a sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, acompanhe todo o nosso conteúdo, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com outros empreendedores que você considera que sejam bem-sucedidos, que tenham direcionamento, e eu desejo muito sucesso sempre que você consiga desenvolver o máximo possível o seu negócio. Estarei aqui nas próximas transmissões. Grande abraço para você, sucesso, até mais.